conhece os vereadores do Parlamento Municipal de Santa Maria? Agora, aqui no canal 18.2 da TV Aberta, no programa Mandato em Pauta, você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o trabalho dos vereadores, seus projetos de lei apresentados, trabalhos nas comissões e até mesmo a gestão da Câmara, como nós falaremos hoje com o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, vereador Admar Possobon, do PSDB, ele que está em seu 4º mandato consecutivo. Vereador, presidente, é uma honra recebê-lo aqui, né, enquanto presidente do Legislativo Municipal, e já vou adiantar uma pauta que a gente vai depois avançar, que também prefeito de Santa Maria por um período aí. Obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje. Eu que agradeço, Camila, né? Minha saudação ao nosso telespectador da TV Câmara, um canal muito importante para a nossa sociedade santamarense, onde vê o trabalho do seu vereador, aquele vereador que foi eleito, né? Hoje os vereadores representam 100% da população, não quer dizer que você que está nos assistindo votou num dos vereadores que está aqui, mas a Câmara de Vereadores representa 100% da população. Então, é um privilégio estar aqui mais uma vez na TV Câmara, fazendo esse debate contigo, Camila, para mostrar para o nosso telespectador o que é a presidência da Câmara de Vereadores. Vereador, o senhor entrou em 2009, né? Qual a diferença do parlamentar que entrou lá em 2009 e do parlamentar que entra agora em 2025, né? Já percorremos o primeiro semestre, mas o senhor nota alguma diferença desses dois parlamentares, que na verdade são o mesmo, né? Mas ao longo desse tempo. Posso dizer, Camila, uma diferença gritante, né? Aquilo que a gente falava fora do ar, né? O aprendizado. O aprendizado é constante. Mesmo aquela pessoa que é PhD na sua função, ela sempre vai aprender. E só assim a gente tem o crescimento. Eu entrei em 2009 muito cru aqui, né? Muito cru mesmo, sabendo, e isso todos os meus amigos mais próximos sabem, até 2006 eu apenas era eleitor. Eu não tinha conhecimento da vida política, né? Eu votava em algum conhecido, ou até mesmo numa propaganda que chamasse atenção. Esse era o meu voto. A partir de 2006, a partir do dia 15 de setembro de 2006, casualmente é o dia do meu aniversário, nós estávamos numa festa de aniversário do meu irmão, né, o ex-prefeito Jorge Possobon, hoje secretário de Estado, e ele fez um discurso, ele estava concorrendo a deputado federal naquela época, e ele disse, mesmo que eu não me eleja, eu não vou concorrer mais a vereador. E eu ergui o braço, então eu vou concorrer no teu lugar, e ele, então, a partir de hoje, tu é o meu candidato a vereador. Então, num tom de brincadeira, nós tratamos um assunto sério, né, e eu sempre digo, e respeito quem pensa ao contrário de mim, a política é muito séria, então eu sou contra aqueles candidatos palhaço, aquelas figuras que chamam a atenção não pelo seu trabalho, e sim aquelas imagens que representam. E eu respeito quem pense ao contrário de mim. Então, eu levo a política como uma coisa séria. Então, de 2006 até 2008, o que eu fiz? Fui estudar o que era política, o que era um cidadão com vida pública, o que era o partido que eu já estava afiliado há 6, 7 anos antes, mas nunca tinha lido o estatuto. Então, daí eu me preparei para ingressar na vida pública. Tive o êxito já desde da minha primeira eleição. Estou no 5º mandato, Camila, 5º mandato consecutivo. Hoje nós temos só 2 vereadores mais antigos que eu, mas que não são de mandatos corridos. São de mandatos em sequência, eu sou o mais antigo. Então, eu levo a política a sério e eu precisei aprender. E cada dia que eu entro nesse parlamento, cada dia que eu entro, ou tanto pela garagem quanto pela porta da frente, eu estou aprendendo. E tenho certeza que vou continuar aprendendo até o final deste mandato, né?
Porque a vida é assim, não é só na política, em toda a nossa vida. Às vezes, tu conversar com uma pessoa que não tem nada de estudo, e ela vai te dizer alguma coisa que tu vai usar na tua vida. Então, eu sou um eterno estudante, um eterno aprendiz. Vereador, o senhor tem uma pauta parlamentar muito voltada para a inclusão, né? Essa é uma bandeira que o senhor defende já há um bom tempo. E, recentemente, nós tivemos a alegria, né, de conseguir implementar aqui na Câmara o intérprete de Libras, que, inclusive, né, está aqui conosco fazendo a transmissão, né, na linguagem brasileira dos sinais desse programa. O que representa isso para a sua carreira, né, enquanto presidente do Legislativo? Então, era um projeto que já estava há um tempo e de outras gestões, mas ele não tinha sido posto em prática. Hoje, o senhor foi o responsável por dar o pontapé inicial nessa iniciativa. Camila, posso te dizer de fonte segura. Temos mais 5 meses de mandato aí pela frente, né? No mês 7 é 4 meses e meio. Mas se hoje eu encerrasse a minha presidência da Câmara, eu já ia encerrar completamente satisfeito. Ou melhor, não tanto ainda, porque ainda tem a questão da obra que nós vamos falar aqui, mas em aplicar os intérpretes de Libras na minha gestão, isso é motivo de muita alegria, de muito orgulho, de ver o meu filho, que é autista e que é o pivô da minha bandeira, do meu incentivo ao trabalho, vir me dar um abraço. Pai, que legal, tu faz a inclusão de verdade. Casualmente hoje, né, dia 30 de... Claro que vai reprisar o programa, mas hoje, 30 de julho, o Henrique está fazendo 30 anos, né? Um beijo para ele, né? E ele que me dá toda essa alegria de trabalhar para as pessoas que mais precisam, né? Estivemos recentemente na PAI, lá com o senador Mourão, entregando uma emenda de 500 mil para aquelas pessoas que necessitam, que são os nossos filhos, né? Os nossos netos, aquelas pessoas que têm uma certa deficiência que são atendidos pela PAI. E hoje, ter o intérprete de Libras na Câmara de Vereadores, na minha gestão como presidente, é um motivo de alegria. Eu só não vou dizer que eu vou soltar foguete, porque eu sou contra soltar foguete, eu não gosto. Mas a vontade é essa, de alegria, né? O dia que nós implementamos aqui, né, a gente viu o brilho nos olhos dos parlamentares, dos nossos servidores, e as redes sociais são os termômetros para a gente, né, Camila? Os elogios, né? Nós que no setor público, político, recebemos muitas críticas via rede social, também foi motivo de alegria, e a própria TV Câmara, o próprio site da Câmara, os elogios que recebemos quando implementamos. É uma situação que vai ser para o resto da vida, né? TV Câmara, 30 anos, aproximadamente, né? O Jorge deve estar aqui desde o início, o Jorge é novo ainda, mas TV Câmara aí deve ter aproximadamente 30 anos, eu não sei o número exato, mas eu acho que é isso. E tu vê, depois de 30 anos, a idade do Henrique, nós conseguimos ter os intérpretes de Libra, e é um motivo de alegria e satisfação, que só vai ser completa depois que eu colocar o primeiro tijolo na obra do lado aqui. E eu não sei, Camila, se tu quer que eu já siga falando da obra ou tu quer... Vereador, vamos avançar, logo falaremos sobre isso, mas eu acho que tem uma questão, eu só queria deixar registrado que eu achei muito simbólico, né, essas associações que o senhor fez, né, dos 30 anos do seu filho, dos 30 anos da TV Câmara, e nesse momento a gente estar com intérpretes de Libras aqui, que é uma ferramenta de inclusão importantíssima para a nossa comunidade. Nessa entrevista eles estão fazendo, né? Sim, sim. Estão levando para a comunidade surda, né? Uma pena que o meu pai, que tinha problema de surdez, que já não está mais entre a gente aqui, né, perdeu essa oportunidade. Mas eu sempre digo, demorou, mas saiu. E quis Deus me presentear que fosse no ano da minha presidência. Vereador, sobre a pauta da inclusão, nós temos alguns problemas de acessibilidade aqui dentro do parlamento. Isso não é da sua gestão, vem de diversas gestões atrás.
Temos algum projeto aí ao longo do ano para a gente tentar melhorar o acesso das pessoas com dificuldade de locomoção até o plenário, pelo menos, né, que é onde a gente recebe as pessoas, seja para sessões solenes, seja para audiências públicas, ou a própria sessão mesmo? Camila, isso bem importante, essa pauta, e talvez tenha sido uma das coisas, um dos assuntos que me levou a querer ser presidente novamente, né? Já que em 2017 eu fui presidente e agora 2025. Eu acho que muitas coisas que eu poderia ter feito em 2017 que eu não consegui, esse foi o intuito de voltar em 2025 e fazer aquilo que a gente não conseguiu fazer. E quando tu fala em acessibilidade, tu só vê isso quando tu passa por isso, né? Quando é diretamente ligado à tua pessoa, né? Por exemplo, uma pessoa que tem a visão boa, ela não quer saber da calçada, aquela que é o piso tátil, né, que chama. A pessoa que tem boa audição não está ligado no intérprete de Libras. Mas nessas sessões solenes que nós tivemos esse ano, que eu precisei trazer a minha mãe, que está temporariamente de cadeira de rodas, a gente viu a dificuldade que foi. Então, o que nós vamos aproveitar, Camila? Já que nós temos que fazer uma grande reforma no prédio atual da Câmara, né? Nós precisamos trocar o telhado, né? Hoje, o telhado já não é nem uma questão só de embelezamento da Câmara, mas é uma questão de segurança para os nossos servidores e para os nossos parlamentares. E eu sou uma pessoa que valorizo muito o nosso servidor público e eu preciso, na condição de presidente, da segurança de trabalho, porque é humanamente impossível tu estar trabalhando numa Câmara de Vereadores, a quinta maior Câmara do Rio Grande do Sul, e está chovendo pelas calhas de luz, que é um perigo tremendo, misturar água com eletricidade. Então, nós vamos aproveitar essa reforma, que já estamos bem adiantado com elas, a troca do telhado, e vamos arrumar o piso, a acessibilidade do plenário, que vai dar condições para quem tem dificuldade de locomoção e vai dar seguranças para os vereadores também, porque esses dias, bem recentemente, o parlamentar Sérgio Roberto Sequim saiu da sua cadeira e caiu por causa de um degrau no plenário. Outra coisa que nos deixa muito chateado é a rampa de acesso ao plenário, que eu já vi pessoas com deficiência caírem ali, pessoas idosas. Então, a gente quer, Camila, e aqui eu não posso afirmar que nós vamos conseguir fazer tudo até o final do meu mandato, mas vamos dar o pontapé inicial para que o próximo presidente, se eu não conseguir concluir, que o próximo presidente já deixe um plenário com acessibilidade, com segurança, para quem nos visita, para pessoas com dificuldade motora, e também uma segurança para os parlamentares e os servidores que circulam dentro do plenário. Então, isso é primordial também no nosso mandato, mas, como eu disse, vamos dar o início. Se vamos concluir até 31 de dezembro de 2025, daí não depende só de mim isso, né? Vereador, conversamos lá na nossa primeira entrevista, quando o senhor foi eleito presidente da Câmara, que uma das seus principais objetivos ao voltar ao Legislativo era dar continuidade ao prédio de ampliação. Esse prédio que está parado há mais de 10 anos, em função de questões judiciais, imbróglios envolvendo, né, essa questão. Porém, agora nós avançamos, né? Já temos uma seleção para contratar engenheiro e arquiteto para analisar o projeto, enfim. Fale um pouquinho mais sobre essa questão, né, que o senhor já tinha citado um pouquinho no início do programa. Retorno na fala que eu falei anteriormente em relação a voltar à presidência da Casa em relação a 2017. E a obra, sem dúvida nenhuma, era e continua sendo primordial para o nosso mandato. Aí pessoas, tá, Ademar, mas tu assumiu dia 1º de janeiro e não fez nada. Não, muito pelo contrário, não paramos nunca. A obra continua. Tá, mas como continua, não tem nenhum tijolo novo? Sim, mas é que a obra não é só o tijolo novo.
nós temos os embrólios jurídicos. E daí eu estou cercado de um grande procurador, Dr. Lucas Sacol, que tem constantemente conversado com o Tribunal de Contas do Estado, né, o TCE, vai periodicamente a Porto Alegre. Já marcamos, eu acho que umas 10 reuniões com o presidente do TCE, mas por motivo de agenda dele não dá. Aí o dia que ele marcou para mim que eu podia, acabou falecendo meu pai. Então, nós estamos conversando, posso te dizer, Camila, semanalmente, né, para essa obra ter andamento. E agora já entramos por uma parte mais física da obra, que são a contratação de um arquiteto e de um engenheiro, que foi votado no plenário, né? A mesa diretora colocou para apreciação dos 21 vereadores, e é uma pauta também que vai ser debatida com os 21 vereadores, por mais autonomia que a mesa diretora tenha. Nós vamos levar uma proposta como mesa diretora que nós vamos ter que ter uma mudança nesse projeto, né? O projeto antigo ele já está ultrapassado, era um projeto nos olhos da gente agora, e eu tenho que falar na minha gestão, não vou me deter a nenhum ex-presidente, cada um pensa de um jeito, eu acho que é um projeto faraônico, que não pode, né? Não pode tu ter um banheiro e uma cozinha individual em cada gabinete, né? Então, isso aí a gente vai debater, vai levar essa proposta aí para os demais vereadores, vamos mudar o projeto. Para isso, nós vamos ter o nosso engenheiro e o nosso arquiteto, ou não estou falando no masculino, pode ser até uma mulher, mas que sejam profissionais competentes que venham nos ajudar. Então, a ideia é mudar o projeto, deixar um projeto mais enxuto, os banheiros que sejam coletivos, como é na atual casa, né? Banheiros por andares, né? Não individual por gabinete, sem cozinha também em gabinetes, que a cozinha um refeitório só, né? Ampliar as garagens, né? Porque nós temos as viaturas da Câmara, as viaturas dos vereadores, e muitos servidores não conseguem estacionar, então nós queremos ampliar a questão de estacionamento. Então, garantido que essa obra, desde o nosso primeiro dia, ela não parou, ela não teve o acesso físico a ela ainda, mas certamente, agora com a contratação do engenheiro e do arquiteto, ou engenheira ou arquiteta, né, para ser bem justo, nós vamos, se Deus quiser, colocar o primeiro tijolo ali, claro, fazendo um projeto novo, licitando. É como se a gente fosse começar a obra do zero, só que em vez de começar lá na fundação, né, propriamente dita, a gente vai começar da onde ela parou, né? Já temos os laudos, dizer que a obra é só continuar, tem... eu costumo dizer que é como se a gente fosse no dentista com uma cárie no dente, né? Tem uma carizinha ali, né? O dentista vai ali, passa a broca e tira. Então, essa cura das situações, das patologias que estão vai ser feita, e daí sim nós vamos dar seguimento aí para uma obra que vai ser segura. E nós tivemos exemplo aqui, né? A 20 metros da Câmara de Vereadoras, o prédio da Rio Branco aqui, que a consultora Jobim encampou, um prédio que ficou há 60 anos ao tempo e teve condições, né, de seguir. Então, a Câmara, com menor prazo, aí, certamente, com muita segurança, a gente vai conseguir construir o novo prédio da Câmara. Presidente, seguimos na pauta da gestão da casa. Recentemente foi aprovada a criação de um 6º cargo para os parlamentares. Então, anteriormente, cada parlamentar tinha direito a 5 cargos comissionados para lhe auxiliar, agora tem 6. Além disso, a criação de uma cota parlamentar para auxiliar nas atividades. Por que esse cargo e essa cota foram necessárias ser criadas neste ano? Pois bem, Camila, cada parlamentar traz para a gestão da casa a sua demanda, né?
recebi no nosso gabinete da presidência alguns parlamentares trazendo essa demanda. O sexto cargo ele sempre existiu. Ele ficou por um período agora sem, né, em algumas legislaturas retiraram os cargos, né? E daí alguns parlamentares trouxeram necessidade, né, porque aumentou as demandas, aumentou a população de Santa Maria, né? Então eles nos solicitaram que colocassem em apreciação o sexto cargo. Essa verba de gabinete também, muitos vereadores, né, as frentes parlamentares elas não têm autonomia nem de pedir um plenário, nem de fazer um coffee break, né? Então foi nesse sentido, ela é uma verba que ela não é gasta do jeito que, de qualquer jeito, né? Ela vai ter um fiscal, servidor da Câmara de Vereadores, ela é uma verba indenizatória. Qualquer dúvida, né, numa nota fiscal, num gasto que não é de responsabilidade da Câmara de Vereadores, o vereador não vai receber, né? Então é uma verba bem controlada. Ele vai poder fazer o seu jornal, fazer tudo que for relativo ao mandato, ele vai poder usar essa verba e ela é paga posterior, né? Reembolsada depois. Mas, como eu te disse, com um fiscal, servidor da Câmara, que só vai efetuar, vai autorizar que a Secretaria de Finanças da Câmara, né, pague, reembolse o vereador se tiver tudo ok, com nota fiscal, com CPF, com todos os dados que é pedido no nosso regramento. Interessante destacar que nessa legislação está prevista, né, o que pode ser gasto com esse valor, não é qualquer... Não é, por exemplo, assim, vou patrocinar um jogo de futebol no rádio. Não pode, né? É uma verba, ela é muito específica para mostrar o mandato do vereador. Ele não pode sair gastando de qualquer jeito, hein? Vereador, vamos avançando numa questão que eu acho que é muito importante a gente tocar aqui, que é a questão da CPI da Corsã, que ela foi extinta, né? E logo após foi criada a CPI da água. Como é que o senhor avalia essas polêmicas envolvendo, né, essa questão? A oposição chegou a dizer que a nova CPI seria uma CPI chapa branca, né? Ou seja, uma CPI que não teria, talvez, um poder investigatório tão legítimo, né? Como é que o senhor avalia essa questão? Camila, se chama... nós que temos o cargo público, que somos homens e mulheres públicas, temos a responsabilidade. E quem faz essa avaliação é o nosso eleitor. Não é nós, colegas, aqui julgar, chapa branca, não vai ter poder de investigação. Eu, pelo menos, e tenho certeza que qualquer um dos meus colegas vereadores tem o senso de responsabilidade. Começa que fomos provocados que a CPI da Corsã tinha expirado o prazo. Fomos buscar os embasamentos jurídicos e não políticos, e tomamos a ação que tínhamos que ter tomado. Encerrar a CPI, perder o prazo, e aqui eu não vou colocar a culpa em A, B ou C, foi um conjunto de erros, né? Mas nunca tinha acontecido isso. Aconteceu pela primeira vez e tivemos que tomar essa decisão. Mediante a repercussão que alguns colegas fizeram nas suas redes sociais, atrelando a culpa a mim, como presidente da casa, que eu encerrei a CPI, me colocando contra uma parcela da população, né? Surgiu a CPI nova e eu, como presidente, solicitei que nós votássemos aquele dia. E daí sim uma CPI para investigação, uma CPI séria. Mas, para nossa surpresa, teve o cunho político. Teve o cunho político de vereadores que protocolaram a CPI. E se me permitir, Camila, não vou citar nome, porque a população sabe quem é. E daí usaram de argumento político para retirar os seus nomes, porque não queriam que entrasse
a CPI aquele dia, mas aí nós demos uma demonstração que, mesmo sendo da base de governo, nós queremos a investigação. A CPI não foi chapa branca, porque eu sou da base do governo, quero muito bem o prefeito Rodrigo Décimo, quero muito bem a vice-prefeita Lúcia Madruga, mas a minha função é ser fiscal do povo. Eu sou um fiscal do Executivo. Então, eu não posso, no meu 5º mandato, ser irresponsável e dizer que eu vou ter uma CPI chapa branca aqui que não vamos investigar nada. Muito pelo contrário. Colocamos nessa CPI vereadores que a gente confia para que nos tragam um resultado, para cobrar da Corsã aquilo que é direito. Agora, existe jeito e jeito de cobrar. Eu cobro resolução da Corsã. Eu não jogo para a torcida. Eu não quero holofotes aqui me vendo na tribuna da Câmara ou na presidência da Câmara gritar contra a Corsã. Eu quero que eles dêem resultado. E isso a gente tem conseguido, Camila. Também na minha primeira entrevista que eu tive contigo, dia de eleito, que eu disse que o que eu faria com as pessoas? Muito diálogo. E dessa maneira, com muita responsabilidade, a base do governo criou a CPI e não era interessante para nós tirar ninguém da oposição. Nós queríamos que ficassem aqui o vereador proponente, o vereador Tobias, mas daí, como eles disseram que nós fizemos artimanhas, né, para derrubar a CPI deles e criar uma nova, eles usaram de artimanhas políticas para ficarem fora. Então, posso garantir a você, nosso telespectador da TV Câmara, que a CPI ela é de extrema importância para investigar tudo que a Corsã faça de errado. As cobranças são feitas, que nós, como presidente da casa, pedimos para o doutor Lucas Sacol acompanhar todo o passo da CPI, e é uma CPI que vai trazer os resultados positivos para a nossa população. Presidente, estamos quase acabando aqui o nosso programa, mas eu quero falar de uma questão específica do seu mandato enquanto parlamentar. Quem está nos assistindo deve ter visto esse seu voto, né, do autismo, né, que representa a inclusão das pessoas com autismo. E nós temos aí um projeto muito importante para a cidade, se desenvolvendo, saindo do papel, que é o Centro de Referência ao Autismo. Esse que foi um espaço que o senhor sempre lutou, né, para conquistar. O que nós podemos trazer de novidades para a população sobre esse assunto? Vamos trazer novidades em breve. Em reunião recente com o nosso prefeito Rodrigo Décimo, em reunião com a nossa vice-prefeita Lúcia Madruga e a secretária de Governança, a secretária Carol Salbego, nos informaram que não vão esperar mais emendas impositivas, emendas do governo federal, de deputados federais, porque assim que sair o dinheiro autorizado por essa casa dos empréstimos bancários, primeiro passo será o início das obras do Centro de Referência ao Autismo. Isso nos deixa extremamente contentes, um compromisso que também fomos taxados, né, de promessas eleitorais, né? E eu disse para o prefeito Rodrigo que eu cometi um erro, que nós deixamos para fazer um vídeo muito para o final da campanha, né? E daí sim, e a gente não vai crucificar quem desconfiou, né, porque são vários anos, né? Se nós levamos 30 anos para colocar intérprete de Libra, aqui tu imagina quantos anos os pais, as mães atípicas estão esperando por esse centro. Então, tem uma certa desconfiança. Mas eu quero garantir também ao telespectador, aquelas mães, principalmente aquelas que confiaram no nosso trabalho, no prefeito Rodrigo Décimo, o Centro de Referência do Autismo vai ter início nas suas obras ainda em 2025. Assim que os bancos liberarem os dinheiros que a gente votou aqui na Câmara de Vereadores, os empréstimos, vai ser dado início à obra, e isso nos deixa muito satisfeito também, Camila.
E a minha última pergunta, e não menos importante, é para falar da sua experiência enquanto prefeito municipal, né? Recentemente o senhor assumiu a prefeitura, na ausência do prefeito Rodrigo Décimo e da sua vice Lúcia Madruga. Como é que foi essa experiência, né? Eu fico pensando no âmbito familiar, né? Que orgulho ter 2 filhos prefeitos, né? Pois é, Camila, foi um período muito curto, né? Mas de extrema importância. E como tu disseste, para minha família, né? Ver a minha mãe, né? Abalada com a morte do meu pai, ainda numa cadeira de rodas, mesmo que temporariamente, né? Ver ali o segundo filho tomando posse como prefeito, porque a lei diz isso, né? Quando o prefeito e a vice viajam ali, o presidente da Câmara assume. Foi um período muito curto, mas foi uma excelente experiência e nos deixa assim, como vereador tem a nossa assessoria, mas a gente que faz, como prefeito, tu tem uma staff, né? Tem secretários, né? Tem aquelas pessoas que te cercam, e é aquilo que eu disse, tu não faz nada sozinho, tu tem que ter uma boa equipe. Então, quero dizer que foi um aprendizado e um gosto, né? Para a gente que só pensava em legislativo, ter esse espaço ali já dá para pensar diferente, quem sabe num futuro, e sim, daí o futuro a Deus pertence, mas a gente pegou gosto, né? E quem sabe um dia a gente possa realmente comandar a cidade aí pelo período de 4 anos. Mas pé no chão, eu primeiro quero cumprir com meus compromissos de presidente da Câmara de Vereadores em 2025, encerrar dia 31 de dezembro aquilo que eu já falei, que se eu não concluir tudo aquilo que eu pretendia, mas eu quero deixar tudo bem certinho para o próximo presidente assumir e já dar seguimento. Então, dessa maneira aí, com muita responsabilidade, né? Faltou um monte de coisa aqui para falar, mas não vai faltar oportunidade aí para a gente voltar à TV Câmara aqui e bater novamente outro papo aí. Com certeza, presidente, o espaço aqui está sempre aberto. Quando tiver novidades aqui, né, institucionais sobre o parlamento, o senhor nos chama que a gente vai. Nós queremos noticiar logo a acessibilidade, né? Tão logo tiver aí, nós vamos trazer para o nosso público aí. Tá combinado, presidente, obrigada. Este foi o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, vereador Admar Possobon, do PSDB, que participou do nosso programa Mandato em Pauta. Você pode rever esse programa lá no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania.